Olá, bem-vindo a mais um curso Como Enriquecer na Bolsa. É com grande alegria que eu inicio mais uma turma, trazendo algumas alterações para melhor. Ela diz respeito um pouco à ansiedade dos alunos. Por exemplo, eu fiz essa modificação agora porque eu percebo que todo curso, todo mundo quer logo começar a operar na bolsa, comprar, vender, mesmo sem saber, mesmo sem ter todo o conteúdo teórico que eu considero necessário. Como a escolha de uma corretora leva um certo tempo e também o cadastro, depois que você envia toda a documentação, ela leva em torno de 48 horas, 2 dias úteis para ser respondida e para você, consequentemente, ser aprovado para começar a operar, eu acho que é justamente o tempo da gente começar a dar andamento nos outros assuntos e quando vocês já tiveram todo mundo com sua corretora, a gente vai poder tirar um proveito maior da aula, porque a gente vai caminhar junto e a gente vai poder conversar sobre a prática, que é o que todo mundo está mais interessado. Então, sobre a escolha das corretoras, cada um de vocês, alunos, vai precisar garimpar entre todas. É lógico que eu vou dar orientação, mas cada um vai ter que descobrir a que tem a maior simpatia, a que gosta mais. Eu acho que isso é uma coisa muito pessoal e eu vou procurar mostrar o meu ponto de vista baseado sempre em que o curso todo é voltado para uma estratégia de enriquecimento. Dentro da Bolsa de Valores existem muitas estratégias de se operar. Nós temos uma aula que fala exatamente sobre isso, sobre as estratégias. A estratégia principal desse curso é a estratégia dos grandes milionários e bilionários da Bolsa de Valores, que é o chamado Value Investing. O Value Investing é a forma de se investir do homem mais rico da Bolsa de Valores, um dos homens mais ricos do mundo, Warren Buffett, que tem se utilizado dessa estratégia há décadas e ela tem se demonstrado muito eficaz. Não é à toa que ele se tornou o homem mais rico do mundo. Mas a bolsa também tem outras formas de se operar. Talvez a que mais você vá ouvir falar é o day trade. O day trade é uma forma de comprar e vender ações diariamente, ganhando nas pequenas variações do custo de cada ação. Quando nós falarmos sobre o day trade, vocês vão perceber que ela não é uma estratégia recomendada para quem quer enriquecer. O próprio Warren Buffett fala muito mal dela. Nós vamos analisar isso mais na frente. Então, a minha escolha sobre a corretora, que é o assunto de agora, ele foi baseado na maneira de se trabalhar dentro do Value Investing. Quando eu comecei a pesquisar as primeiras corretoras para que eu escolhesse com qual que eu ia querer trabalhar, existiam cerca de meia dúzia, 6 ou 7 no máximo, e de todas essas, hoje eu posso citar a Ágora Corretora, que acabou sendo comprada pelo Bradesco. A Ágora Corretora é uma corretora que pertence ao Grupo Bradesco, e a XP Investimentos. Na verdade, eu posso citar 3 corretoras que existem desde aquela época, que é a Ágora Corretora, a XP Investimentos e a Rico Corretora. Se você for analisar no mercado hoje, eu coloquei um post no meu blog, marceloveiga.com.br, sob o título 7 plataformas online que te ajudam a investir. Veja bem, preciso fazer um comentário sobre esse post. Ele é de fevereiro de 2016, 6 anos depois que eu comecei a investir na bolsa. Então o que acontece? Deixa eu te explicar. Naquela época que eu comecei a investir, eu selecionei 3, mas eu fiquei muito curioso, e você deve ficar também, sobre as corretoras dos bancos. Por quê? Eu trabalhei muitos anos no mercado segurador, e a minha curiosidade foi, quando eu vi essas corretoras, foi saber quais são as corretoras dos bancos. Por quê? Porque quando eu trabalhei no mercado segurador, eu vi muitas, não foram 1, 2, foram 5 ou 6 talvez, seguradoras fortes, conhecidas no mercado naquela época, que quebraram literalmente e deixaram todos os seus segurados a ver navios, como se costuma dizer. Perderam o dinheiro que colocaram nos seguros que fizeram. Eu não estou falando só de seguro de automóvel, eu estou falando de grandes seguros. Às vezes seguros empresariais, seguros de apólices de seguros de incêndio de indústrias, de seguro de vida de indústrias.
Você imagina uma seguradora quebrar, o prêmio de um seguro desse como é grande e o prejuízo que foi para os seus segurados. Com essa experiência no mercado segurador, eu fiquei muito desconfiado sobre trabalhar com corretores independentes, que eu não sei quem são, num mercado novo que eu estava começando. E depois de abrir conta na Ágora, na XP e na Rico, eu também abri conta nas corretoras dos bancos. Na época eu tinha, se não me engano, conta somente no Itaú, mas eu fiz questão de abrir conta no Bradesco e fiz questão de abrir conta também na época no Santander. Falei, puxa vida, 3 contas bancárias em 3 bancos diferentes, pagando taxas bancárias de 3 bancos, mais 3 corretoras de bancos, Itaú, Bradesco e Santander, mais 3 corretoras independentes, Ágora, XP e Rico. Caramba, é muita coisa para você administrar e com certeza eu sabia que eu não ia ficar com todas elas. Mas como eu era novato, fiz questão de abrir conta em cada uma delas e operar. Eu comprei ações em cada uma delas, eu pude comparar. E essa experiência que eu quero trazer no curso Como Enriquecer na Bolsa, entre muitas outras experiências pessoais, que em todos os cursos que eu fiz, e não foram poucos, muitos cursos sobre Bolsa de Valores, eu não vi ninguém dar esse tipo de explicação. Eu não vi ninguém fazer esse tipo de comparativo tão essencial para você começar a operar, além de todos aqueles diferenciais que eu anuncio antes de começar o curso, que são falar sobre as estratégias dos milionários e bilionários da Bolsa, e o que eu chamo de pulo do gato, que é saber aonde conseguir as informações corretas sobre quais empresas comprar ou vender e que horas comprar ou vender. Eu chamo de pulo do gato porque a partir do momento que eu fiz essas descobertas, somente aí eu comecei a ganhar realmente dinheiro e parar de perder praticamente. A partir desse momento eu não perdia mais dinheiro. Antes disso, antes de aprender o pulo do gato, saber onde conseguir as informações, que ninguém conta em curso nenhum, e esse é o diferencial. É isso que eu quero que você saiba, que você está levando nesse curso, que vai fazer muita diferença na sua vida. Vai te economizar tempo, vai te mostrar um atalho para começar a desenvolver suas próprias estratégias. Cada um vai ter a sua própria estratégia. Cada um vai ter a sua própria predileção por um determinado setor da economia, seja o setor financeiro, o setor elétrico, o setor de construção civil. É muito comum cada investidor se especializar num determinado setor da economia para investir. Eu, por exemplo, gosto muito do setor financeiro e do setor elétrico, mas também invisto em outros setores, agronegócios e uma série de outros. Nós vamos falar sobre isso. Mas voltando para o assunto corretora, depois que eu me vi defronte de 6 corretoras para comparar, e com isso eu estou te trazendo uma experiência de 6 anos atrás, eu vou te mostrar agora nesse post que está aí, esse post que eu fiz agora em fevereiro de 2016, 6 anos depois, chamado 7 plataformas online que te ajudam a investir. Eu acho que todas essas plataformas que eu vou citar aqui agora são outras além daquelas que eu já citei. Eu escolhi 3 das independentes, mas existiam 6 ou 7. E hoje, se existem 7 aqui que são diferentes daquelas, você imagina quantas não existem no mercado. Existem muitas que só operam na internet. Mas esse post fala sobre o seguinte. Título do post: 7 plataformas online que te ajudam a investir. Vou apenas citar o nome delas. A primeira é a Easy Invest. A segunda é a Genial Corretora de Investimentos. A terceira é a Guide, de guia, em inglês Guide, nunca ouvi falar. A quarta é a Orama. Aqui tem a Rico, nessa reportagem, a Rico Corretora, ela já tem mais de 6 anos. Eu gosto muito da Rico, ela tem preços de comissões baratos e ela funciona bem. Eu operei, eu comprei e vendi. Eles têm uma ouvidoria e um acompanhamento, e corretores que te acompanham muito eficientes. A XP é uma dessas 7 também, e que é uma das que eu recomendo e tenho conta, apesar de que hoje eu opero somente uma e eu vou dizer já qual é.
Então é isso, citei XP1, Rico 2, Orama 3, Modal Mais 4, Modal Mais, não conheço, a Guides 5, a Genial 6 e a Isinvest 7. Se você quiser saber sobre cada uma dessas plataformas, o link vai estar abaixo aqui no texto que eu vou colocar. Eu vou fazer melhor, eu vou colocar o post inteiro dentro do conteúdo de texto da aula, com os links para que vocês tenham tempo de procurar cada uma delas. Mas deixa eu dizer agora qual é a minha opinião pessoal. Porque eu tenho aquela experiência no mercado segurador, eu tenho muito receio de uma corretora desconhecida quebrar. Apesar de que existem artifícios do governo, né, de leis que protegem o investidor, você não vai perder o seu dinheiro, até porque eles dizem que o seu dinheiro está lá na Bovespa e não está com a corretora. Mas imagina a dor de cabeça de uma corretora dessas quebrar até que você resgate o seu dinheiro, até que você saiba o que está acontecendo. Uma coisa é você passar por uma experiência dessa no começo, quando você tem pouco. Tem gente que começa com 500, 2 mil, 5 mil, 15 mil, 100 mil, mas já a intenção é a gente ter o nosso primeiro milhão e muitos milhões. Para isso, o curso chama Como Enriquecer na Bolsa. Para isso, eu quero mostrar as estratégias de todos os milionários, o caminho que eles trilharam e o caminho que eu venho trilhando e que tem sido muito eficiente na minha vida ao longo de todos esses anos. Então, na aula, abaixo você tem os links e os comentários de cada uma delas que eu já coloquei no post, mas a minha opinião pessoal é a seguinte: eu não vou investir em corretora desconhecida, eu prefiro investir numa corretora que esteja atrelada a um banco forte. O Brasil tem bancos muito fortes, Itaú, Bradesco são bancos fortes, Santander é um banco internacional muito forte. Mas o que aconteceu quando eu abri conta em cada uma dessas corretoras dos bancos? Eu vou começar pelas piores e vou terminar pela melhor e pela que eu escolhi. Vou começar pela experiência com Santander. O legal de eu não trabalhar para nenhuma corretora, por eu ser um investidor que está dando um curso para outros investidores, é que eu não sou patrocinado por ninguém e não sou tendencioso de oferecer uma ou outra. Eu posso falar bem ou falar mal da instituição financeira que eu quiser. Então a minha experiência pessoal é que o Santander é um banco que tem taxas bancárias, isso eu estou falando de conta bancária, conta corrente. É um banco caro, tudo custa caro, serviços custam caro. E quando você entra na corretora do Santander, pelo menos isso há cerca de 4 ou 5 anos atrás, quando eu comecei a fazer essa experiência com eles, a minha decepção com o home broker foi gigantesca. Eu não entendia como um banco daquele tamanho tinha uma interface. Interface é a cara da homepage, é a cara do home broker. O home broker é como um home banking. Com certeza você deve ter conta num banco, com certeza você deve fazer suas transferências, administrar seu saldo através do seu home banking. E o home broker é um home banking de uma instituição separada. Os bancos têm suas corretoras, mas as corretoras são separadas dos bancos, são pessoas jurídicas distintas. Isso traz grandes problemas. No caso do Santander, por exemplo, a corretora, pelo menos na época, era de uma independência tão grande que não existia nenhuma afinidade entre o home broker, a cara do home broker, a interface do home broker não tinha nada a ver com a interface da conta corrente, do home banking. O home banking do Santander há 5 anos atrás era excelente, mas a corretora era de um desenvolvimento tecnológico, um desenvolvimento da aparência, da construção da página decepcionante. Era difícil, era mal feito, não era bonito. E isso para mim teve um peso muito grande. A mesma coisa foi com a corretora do Bradesco. Veja bem, o Bradesco tem um diferencial. Se eu fosse escolher operar com duas,
o Bradesco seria possivelmente uma das possibilidades de ser a minha segunda opção. Por quê? Veja bem, a corretora do Bradesco, ela, diferente do Santander, apesar dela ser uma instituição financeira com pessoa jurídica separada da instituição financeira, com CNPJ diferente do próprio Bradesco, ela é integrada à homepage do Bradesco. Você tem acesso a ela pelo próprio home banking do Bradesco. Porém, na hora que você entra na corretora do Bradesco, pelo menos há 5 anos atrás, veja bem, hoje a experiência pode ser diferente, essas várias corretoras podem ter mudado, pode ser que você se adapte a essas novas interfaces, pode ser que elas tenham mudado. Eu não acompanhei o desenvolvimento de todas, porque eu passei a escolher uma e passei a operar com ela, que é o Itaú. Pronto, contei, o Itaú é a minha corretora predileta. Mas veja bem, o Itaú é tão bom, sempre foi tão bom, que o Itaú tem a mesma cara desde 6 anos atrás. Foi por isso que na época eu fiz a opção. Ele já tinha uma interface tão boa e tão integrada à minha conta corrente e ao meu internet banking, que eu venho trabalhando com ele até hoje, e eu vou recomendar que vocês abram conta no Itaú. Mas analisando ainda o Bradesco naquela época, quando você entrava no home broker do Bradesco, ele era tão antiquado, tão jurássico, tão mal desenvolvido e feinho, né, como se diz, como era a corretora do Santander. A impressão que me deu na ocasião é de que não havia um interesse do banco, não era política do banco, incentivar o investimento em bolsa de valores. E a minha crença nisso fica por conta de que os bancos brasileiros exploram totalmente a população brasileira desinformada sobre esses meios sofisticados de investimento. Eu tenho batido muito nessa tecla. O meu livro Fábrica de Milionários, ele compara, e nós vamos comparar, é um dos capítulos do curso. Eu faço um comparativo entre todos os produtos bancários com o investimento em bolsa de valores, e vocês vão ver que nós somos abusivamente explorados, na minha forma de ver, até de uma forma criminosa, porque se você for levar pelo lado da defesa do consumidor, eles não falam a verdade. Não falam a verdade no sentido não de que os produtos deles não vendam aquilo que eles oferecem. Sim, eles pagam aqueles rendimentos que eles prometem, mas o que eles não dizem é que existem rendimentos muito mais interessantes do que os rendimentos em produtos bancários. Então, no Bradesco, foi uma decepção tão grande para mim operar no home broker deles como foi no Santander. Lembrando que pode ser que hoje eles estejam melhores, mas na ocasião, outro motivo que eu achei que o Bradesco não desenvolvia o seu home broker é porque ele tinha acabado de comprar a Ágora Corretora. Eu não sei se ele comprou a Ágora Corretora, que sempre foi uma excelente corretora privada, para que ele pudesse aprender e instaurar a tecnologia da Ágora dentro do home broker dele, ou se simplesmente ele ia trabalhar os seus clientes no sentido de encaminhar eles para trabalharem com a Ágora, porque de qualquer forma a Ágora lhes pertence. E fazendo esse comparativo todo, eu acabei optando pelo Itaú, não porque só sobrou o Itaú, mas porque o Itaú era o melhor deles. Eu acho a XP uma excelente corretora, eu acho a Ágora uma excelente corretora e acho a Rico uma excelente corretora. As demais realmente eu não conheço, porque eu ia levar séculos para conhecer todas elas e trazer para as aulas, mas não é essa a intenção do curso. A intenção do curso é facilitar para vocês o acesso, traçar as estratégias que têm chance de ser vencedoras e mostrar para vocês o pulo do gato, que é onde obter as informações para que você compre ações no dia a dia. Quais ações que estão indo bem, quais que não estão, e que hora comprar, que hora vender, dicas do mercado, dicas que a gente sabe que pode confiar, porque são pessoas que têm informações precisas de dentro das empresas e podem nos dizer o que está acontecendo. Por exemplo, quando vai haver uma aquisição, uma fusão, um desmembramento, é muito importante nós termos pessoas fazendo análises dessas empresas para que a gente esteja informado do dia a dia delas. Mas sobre o Itaú, por que eu escolhi ele? Primeiro,
A corretora do Itaú é totalmente integrada ao banco. O home broker é totalmente integrado ao internet banking. Por exemplo, olha um diferencial gigantesco. Presta atenção nisso que eu vou falar para vocês. Se vocês têm conta em qualquer banco e o dinheiro de vocês está lá e com esse dinheiro vocês querem comprar e vender ações. Então vocês se cadastram numa corretora privada, seja elas qual for, Rico, Ágora, XP ou qualquer uma dessas 7 plataformas que estão aí abaixo da aula que eu vou colocar. Cada vez que você vai comprar um lote de ações, você tem que fazer uma transferência do seu dinheiro, um TED, um DOC, para a conta da corretora, para que então você tenha saldo dentro da corretora e possa fazer a compra. Olha que complicação. Quer dizer que além de você se preocupar em operar, comprar, vender, você ainda tem que se preocupar em fazer transferências bancárias, conferir se entrou, se o saldo bateu, se o dinheiro está lá, se já recebeu, fica ligando, e aí, já entrou o dinheiro, já posso comprar? Caramba, isso aí para mim não faz sentido. Então, apesar de que algumas instituições digam que alguns bancos cobram taxas mais elevadas do que algumas corretoras particulares, taxas que eu digo são a corretagem, os emolumentos e a custódia. Nós vamos falar sobre essas 3 taxas que incidem sobre os investimentos: corretagem, emolumentos e custódia. Alguns corretores, muitas pessoas vão assediar vocês agora que vocês são investidores, vocês vão acabar optando por uma ou por outra corretora, os corretores vão ficar em cima de vocês, vão tentar empurrar tudo quanto é produto para vocês, para que tire a atenção de vocês das estratégias milionárias, porque para elas, corretoras, interessa ganhar comissão. Preste atenção nisso também, isso é muito importante. Da onde a corretora ganha dinheiro? Da comissão das suas compras e vendas. Então, toda corretora vai fazer tudo para você fazer day trade, comprar e vender todo dia, usar essa prática que não enriquece ninguém, usar essa prática diária e não a prática de Warren Buffett e dos grandes milionários, que é investir a médio e longo prazo. E quando a gente fala médio prazo, é a partir de 5 anos. Tem gente já ganhando muito dinheiro a partir de 2, 3 anos, quando estuda as estratégias e começa a trabalhar da forma correta. Se você fizer tudo que eu ensino nesse curso, eu vou lhe dizer, você vai economizar esses 5 anos que eu perdi na minha vida para começar a investir direito e vai começar a investir certo desde o começo com meta de enriquecimento. É só para isso que esse curso serve. Eu não ensino a fazer day trade, eu não ensino a fazer venda coberta, eu não ensino a mexer com opções, apesar de que eu vou falar sobre essas estratégias, algumas são interessantes. Depois, como forma complementar de se investir, pode ser interessante vocês se adentrarem nessas estratégias e técnicas específicas, mas você lembre-se, se vocês começarem por elas, vocês nunca vão enriquecer. Warren Buffett diz isso claramente: ninguém fica rico com day trade. Não existe, você não vai achar nenhum milionário de day trade, quando você vai achar inúmeros, muitos, mas muitos mesmo, milionários do value investing, do investimento em empresas sólidas, boas empresas com bons gestores, que você comprou por preço baixo quando elas estavam em baixa. Mas não se preocupe se o mercado está em alta, porque sempre haverão oportunidades. Não fique ansioso se o mercado está subindo, se o mercado vai subir. O mercado sempre sobe. É histórico, eu vou mostrar isso com gráficos, exatamente no capítulo As Vantagens da Bolsa. Então, o Itaú, ele é diferente das demais corretoras, porque se você tem o dinheiro na sua conta, você pode comprar a descoberto. Você faz a compra, o dinheiro só precisa estar lá 3 dias depois. Nós vamos aprender isso mais na frente. O que é o D mais 3? D mais 3 é o seguinte: quando você faz uma operação, o D é o dia da operação. Se você compra naquele dia, o dinheiro só sai da sua conta a partir do 3º dia. Conta o primeiro dia, o D, o primeiro dia, o segundo dia é no 3º dia até o meio-dia que o dinheiro vai sair da sua conta. Então, muitas vezes,
Você tem que tomar cuidado de comprar descoberto para ter certeza de que o dinheiro vai estar na conta no dia mais 3. Na verdade é o dia mais 2, né? D mais 3 é o próprio dia, mais o segundo dia, mais o terceiro dia. Senão a multa é pesada. É muito pesada, essa multa é realmente alta. Se você comprar descoberto e não tiver dinheiro na sua conta bancária, no Itaú, pelo menos é assim, aliás, em todas as corretoras é assim, só que as corretoras privadas querem receber o seu dinheiro antes. Então, você tem aquele problema, você tem que fazer a transferência antes para a conta pessoal, para a conta própria da corretora, da pessoa jurídica da corretora, verificar se chegou lá, ligar, saber, eu acho que aliás aparece no home broker, e aí você vai poder comprar as ações. Mas no Itaú não, no Itaú você tem o dinheiro na conta, ele automaticamente sai da sua conta, não existe transferência, você não precisa enviar um TED ou um DOC para a corretora, porque a corretora, apesar de ser uma corretora do Itaú com pessoa jurídica diferente da pessoa jurídica do próprio Itaú, ela é totalmente integrada ao sistema do home banking e do sistema do próprio banco. Isso facilita demais a vida da pessoa. Mas não é só isso. A interface, a cara do home broker do Itaú, da Itaú Corretora, ele é simplésimo, ele é fácil de entender, ele é objetivo. Um diferencial do home broker do Itaú é que o Itaú, por ser Itaú, ele pensou o seguinte: eu não posso deixar de oferecer serviços sofisticados para clientes que têm muito dinheiro e conhecem sobre investimentos sofisticados. Então eu vou facilitar e vou fazer isso bem feito. Os outros bancos, por exemplo, como eu falei, o Bradesco e o Santander, naquela época, 5 anos atrás pelo menos, eles deviam pensar, não, eu não vou incentivar os clientes a investirem no mercado sofisticado de ações porque eu prefiro que eles paguem taxas altas de administração para nós nos serviços bancários, e a gente ganha muito mais dinheiro porque a gente já está ganhando muito dinheiro com isso. O Banco Brasileiro ganha muito dinheiro em cima da população que não tem educação financeira e não conhece investimentos sofisticados. Então o Itaú facilitou, o Itaú prestigiou esses investidores e com isso hoje a corretora do Itaú é extremamente forte, funciona muito bem. Outra coisa, as corretoras independentes, como forma de atrair a população sem educação financeira, percebendo que não conseguia viver só de taxas de aplicações, até porque quem sabe investir bem não fica comprando e vendendo todo dia e não gera taxas e comissões para eles, investe a longo prazo, como forma deles ganharem mais dinheiro, eles passaram a oferecer um leque de produtos bancários dentro do home broker da própria corretora. Ou seja, se você vai na corretora da XP, da Rico, e outras, você vai perceber que existe lá produto de banco, existe lá renda fixa, existe lá, acho que, não sei se poupança chegam a esse cúmulo de colocar poupança dentro do lado de um investimento em bolsa, mas existe renda fixa, fundos de investimento, CDI, CDB, tudo que o banco oferece tem lá. Por quê? Porque eles ganham mais uma comissãozinha do banco para oferecer esses serviços. Mas o que acontece? Eles vão contra o princípio de investimento de valor a longo prazo para que a pessoa enriqueça. Com isso, o home broker das corretoras independentes virou uma salada de produtos desnecessários. A plataforma do home broker, onde você compra e vende ações, tem uma série de ferramentas para o day trade. Isso acaba confundindo, atrapalhando, porque o day trade é um sistema de se operar complexo. Ele necessita de várias ferramentas gráficas. Você ter tudo isso misturado num ambiente onde você quer apenas comprar e vender boas ações para enriquecer a longo prazo, para receber bons dividendos, para ganhar juros sobre capital próprio, que nem Warren Buffett faz, que nem Lídio Parisotto faz, que nem Luiz Barsi Filho faz, os grandes milionários da Bolsa de Valores brasileira. Você se vê misturado num ambiente com produtos de CDI, produtos bancários, fundos de investimento, isso se torna desnecessário, complicado para quem está começando a investir. Então a minha recomendação é que, se você não tem conta bancária no Itaú, abra primeiro uma conta bancária no Itaú
e abra também uma conta na corretora do Itaú, porque se você abrir uma conta na corretora do Itaú, tendo conta bancária em outro banco, você vai cair naquele mesmo problema de ter que fazer a transferência do dinheiro e ficar acompanhando transferência de TED, de DOC. Se você abre uma conta corrente no Itaú e uma conta de investimentos na corretora do Itaú, na corretora de investimentos do Itaú, você, além de ficar livre de transferências, porque o dinheiro sai automaticamente e entra automaticamente também na sua conta, quando você recebe um dividendo, um juros sobre capital próprio, qualquer dinheiro que entra todo mês, dinheiro de fundos imobiliários, todo mês pinga aquilo na sua conta sem você precisar fazer a transferência. Se você tem conta numa corretora particular, você vai ter que transferir todo o dinheiro que vai como todo o dinheiro que vem. A grande diferença, para finalizar, para mostrar que realmente a corretora do Itaú é a mais indicada para quem quer realmente enriquecer a longo prazo, é que você não tem misturado os produtos bancários do próprio Itaú dentro do home broker de investimento em bolsa. Diferente das outras corretoras particulares que misturam aquela salada de trade. Pra você ter uma ideia, a corretora do Itaú não oferece trade. Eles não acreditam em trade. Não existe nenhuma ferramenta no home broker do Itaú para que você opere com trade. Nem mesmo opções. Nós vamos falar mais à frente das outras estratégias de se operar além do value investing, que nós vamos aprender daqui a pouco, mais à frente em outras aulas. A única estratégia que eu recomendaria como uma segunda estratégia complementar seria as opções. As opções é interessante, depois que você já está ganhando um bom dinheiro, você separar um dinheirinho para mexer com opções, com certeza você vai adicionar um ganho extra. Trabalhar com opções é interessante, mas não é a primeira preocupação, não é a preocupação deste curso agora. A única recomendação das outras estratégias que eu vou bater é jamais faça trade. Tem amigo meu que é viciado em trade, que nunca fez esse curso, com certeza, o meu curso, mas que quando me observam, quando veem os resultados financeiros que eu tenho conseguido, já estão repensando as suas estratégias. Eu já tive amigos meus que vieram querer conversar muito sobre como eu opero, porque eles caíram nessa besteira de começar pelo trade, porque não tinham a orientação certa. É uma coisa que vicia, é um jogo. O trade é praticamente um jogo, é realmente o que muita gente chama de cassino na bolsa. É uma aposta, você perde, ganha, e aposta que vai ganhar mais do que perde. No final, o balanço precisa ser positivo. Isso não é investimento. Investimento é comprar empresas boas, que vão dar lucro e que vão crescer, e você ser sócio delas. Isso é investimento em bolsa de valores, que nós vamos tratar nesse curso. Então, no capítulo sobre home broker, o importante é que vocês entendam que a corretora do Itaú é a que eu indico, é a mais indicada, porque você não precisa fazer transferências bancárias, ela pertence a uma instituição bancária sólida que não quebra. Eu citei a minha experiência no mercado segurador. Quantas seguradoras eu vi quebrar ao longo dos meus 12 anos de mercado segurador? Mas eu trabalhei apenas para uma seguradora. Eu só vendia seguros de uma seguradora que está firme aí há mais de 100 anos, a Sul América Seguros. Eu só deixei de trabalhar com seguros porque eu achei um ramo de trabalho que me interessava mais. Mas é um excelente lugar para se ganhar dinheiro, para se assegurar o seu patrimônio. É uma forma de se investir, de assegurar o seu patrimônio. Recomendo. O Brasil também não tem cultura de seguros. Da mesma forma que o brasileiro não tem cultura de investimento em bolsa, ele não tem cultura de assegurar os seus bens. Quando nos Estados Unidos, na Europa, nos países desenvolvidos, praticamente 50% da população investe em bolsa de valores e a grande maioria da população assegura todos os seus bens. Por isso, um dos setores que é muito promissor no Brasil é o setor de seguros, apesar de que eu ainda tenho um pé meio atrás, porque a política econômica ainda não está dando sinais de que vai seguir firme. Quando o Brasil realmente entrar nos trilhos do desenvolvimento, que tiver uma política sem corrupção,
um país funcionando, sem risco de golpes. Eu creio que realmente o mercado segurador tem muito a oferecer, não só para investidores, mas para a população em geral, assegurar os seus bens. Então, primeira vantagem da corretora do Itaú: segurança de não quebrar. Segunda, transferência de dinheiro. Você não precisa ficar fazendo DOC ou TED diariamente toda vez que vai fazer uma compra ou a venda de uma ação, ou que você recebe um rendimento, transferir para a sua conta de volta para poder pôr a mão no dinheiro. Terceiro lugar, a corretora do Itaú é voltada para o investidor de médio e longo prazo, o investidor de value investing, aquele investidor sofisticado que tem como meta o enriquecimento. Ela não é uma corretora voltada para trade, nem mesmo para opções. Se um dia você se interessar pelo mercado de opções, você vai ter que abrir uma conta numa outra corretora apenas para operar com opções, porque o Itaú ele é somente voltado para o investimento a médio e longo prazo do value investing. Quarta vantagem: a interface do home broker é simples, prática, fácil de entender, sem muitas ferramentas desnecessárias, sem produtos bancários misturados. Tão boa ela é que há 6 anos ela tem a mesma cara e não mudou. Quando ela, nesses 6 anos, acrescentou algumas modalidades, alguns benefícios na área principalmente de análise de empresas, ela acrescentou com aquela mesma interface que já funciona muito bem. Então fica aqui a minha dica: se vocês abrirem, se vocês vão ter tempo, nós estamos na primeira aula do curso. As aulas vão ser oferecidas a cada 48 horas. Em princípio, elas vão ser liberadas a cada 48 horas. Eventualmente pode ter alguma alteração nesse programa, mas em princípio ela sempre funcionou assim, funciona muito bem. Com o decorrer dessas 16 aulas, quem não tem conta no Itaú, fica a minha recomendação de que abra sua conta corrente no Itaú, passe o seu dinheiro de investimentos em bolsa para o Itaú, abra conta na corretora do Itaú. Na corretora você tem um lugar onde você faz o cadastramento. Se você faz o cadastramento já tendo a conta no banco, a conta corrente no banco, todo o cadastramento vai ser facilitado. Quando você tiver liberado o seu acesso ao home broker para comprar e vender, ele já vai estar automaticamente integrado à sua conta corrente. Isso é um facilitador gigantesco na hora de você operar. Pense nesse meu conselho: abra a conta corrente no Itaú e abra a conta na corretora do Itaú. Até porque nas aulas práticas que nós vamos ter mais à frente e as dúvidas que vocês tiveram ao longo do curso, eu só vou poder responder em relação à corretora do Itaú, que é a que eu conheço. Eu não conheço a operacionalidade das dezenas de corretoras que existem hoje no mercado. Eu não sei por qual você vai ter predileção por optar e fazer o seu cadastro. Então, para que você tenha um bom proveito desse curso, minha sugestão fica aqui. Depois, se você quiser mudar e operar em outro lugar, que assim seja. Mas pelo menos você pode aproveitar o máximo dessas aulas, onde eu vou poder analisar a fundo a operacionalidade da corretora, do home broker do Itaú. Eu tenho que analisar com vocês a operacionalização de um home broker. E eu preciso escolher um. Eu não posso escolher 10 ou eu não posso ficar escolhendo a de preferência de um aluno ou de outro. Espero que vocês façam o cadastro de vocês e vou perguntar. Meu compromisso com vocês é ensinar vocês a investirem, a comprar e vender. Se eu estou indicando uma corretora como preferencial por esses N motivos que eu elenquei, então eu peço, por favor, a gentileza de que vocês façam para que vocês mesmos tenham o melhor proveito desse curso. Ok? Fico aguardando a confirmação no espaço de membro das aulas, a confirmação de cada um. Olha, já dei entrada, já estou aguardando, porque eu vou optar por começar a falar do home broker de novo quando todos vocês já tiverem com as suas contas abertas. Então a diferença que eu introduzi nessa nova turma foi exatamente essa: começar o curso com os comentários sobre as corretoras, com o comentário sobre o home broker, apesar de que nós vamos entrar no home broker numa outra aula, mas agora vocês já sabem o que me levou a optar pela corretora do Itaú e por quê. Os motivos
que eu acho interessante para um processo de enriquecimento em bolsa de valores operar com ela. Apesar de que, se vocês operarem com as outras, vocês vão conseguir chegar nos mesmos resultados, mas vão enfrentar os problemas que eu considero para mim um problema de perda de tempo, que são um home broker poluído de ferramentas de produtos que não me interessam e ter que ficar fazendo transferência bancária toda hora para levar dinheiro para comprar e receber meu dinheiro. Tem horas que eu compro, tem momentos que eu recebo rendimentos que no mesmo dia eu faço 3, 4, 5 operações. Como é que eu vou saber o total de operações que eu vou fazer no dia para no começo do dia enviar todo aquele dinheiro? Às vezes o dinheiro chega de tarde e eu lá outra vez perder um monte de tempo fazendo uma transferência bancária. Então, olha, isso é uma dica de quem já conhece esse mercado, de quem já está operando com sucesso, de quem já está ganhando muito dinheiro. Hoje eu poderia estar vivendo exclusivamente disso, sem precisar dar curso para ninguém. Eu não vivo de curso. Eu acho que o curso, acima de tudo, é um ideal que eu tenho na minha vida de deixar um legado, de ajudar as pessoas numa área que eu considero fundamental. Enriquecimento é fundamental. Pobreza é uma doença que, se eu puder ajudar todas as pessoas a saírem disso, eu tenho hoje dedicado a minha vida com os livros que eu tenho escrito, com esse curso que eu estou desenvolvendo e outros que eu já tenho quase prontos, porque eu considero a pobreza o maior mal da humanidade. Ele tem consequências na saúde, nos relacionamentos, no sucesso das famílias, dos empreendimentos, enfim. Mas eu dedico isso a ajudar as pessoas. E se eu cobro, é porque eu acho, primeiro, quem não paga por uma coisa não dá valor. Segundo, é a justa remuneração do meu tempo, que custa dinheiro, que eu estou organizando todo esse curso para vocês. Estou aqui para responder as perguntas, ajudar vocês a desenvolverem suas capacidades de investimento em bolsa de valores com a meta de enriquecimento, de alcançarem a independência financeira de vocês. Espero que vocês tenham gostado da primeira aula. Vão ter aulas, principalmente das aulas operacionais, que elas vão ser curtas, porque são assuntos pontuais, operacionais, mas as aulas do avançado, com certeza, são aulas mais extensas, mais elaboradas, onde eu posso passar mais a minha experiência. Prazer em estar com vocês, feliz de estar iniciando uma nova turma. Contem comigo para tudo que vocês precisarem, para que vocês realmente saiam daqui grandes investidores de bolsa de valores e possam passar ou indicar esse curso para outras pessoas, porque realmente desconhecer essa mina de dinheiro que é a Bolsa de Valores, essa fábrica de milionários, como eu dei o título ao meu livro, é realmente um desperdício. Nós precisamos mudar isso. Creio que existe um grande espaço de transformação da população brasileira nesse processo de educação financeira que abrange o investimento de bolsa de valores e a libertação da pobreza dos investimentos bancários. Nós temos uma cultura pobre nesse sentido de educação financeira e a população brasileira vem pagando um preço alto por isso. Foi dolorido para mim me libertar disso, eu consegui, e é esse o legado que eu quero deixar para vocês e para as próximas gerações. Eu acredito nesse país, acredito no potencial do Brasil, acredito no seu potencial intelectual e de força de trabalho. E o seu dinheiro precisa ser otimizado nos rendimentos. Ele não pode continuar recebendo o rendimento medíocre que os bancos lhe oferecem. Vamos lá, vamos em frente, vamos aprender. Até a próxima aula. Grande abraço, Deus te abençoe.